Graça e paz a todos, em nome de Mashiach Yeshua, nosso Senhor e Rei, em nome do Pai, Yod-He Vav-He, nosso Deus. Hoje vamos fazer um vídeo de resposta ao nosso querido inscrito Domi. Ele pediu para falar um pouco sobre galardão, sobre a esperança do reino, né? E como que funciona, né? Um pouquinho essa história de fazer parte do rei e sacerdotes de Cristo, ok? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Estamos aqui com a Bíblia, como vocês podem ver, Bíblia Logos. Essa Bíblia aqui é um aplicativo, tá? E aqui eu estou com a Bíblia Almeida Revisada, ok? E também Bíblia de Estudo. Também Bíblia Tradução, Linguagem de Hoje, com essas três Bíblias. Então, nós vamos fazer uma leitura para iniciar, né, sobre esse tema, de uma ilustração que o Senhor Jesus disse. Ok? Estamos aqui então com a Bíblia Tradução Linguagem de Hoje, tá? E aqui nós estamos em Lucas, no capítulo 19, versículo 11 adiante. Diz assim: Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora, ele estava perto de Jerusalém, e por isso ele estava pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Ou seja, eles estavam pensando, né? Que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus, ele disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava longe. Ele está falando dele mesmo, né? Para ser feito rei e depois voltar. Então Cristo está falando dele mesmo. Ele era esse homem de uma família importante. Então ele foi embora, né, como ele fala aqui, para que ele pudesse ser feito rei e depois ele pudesse voltar. Antes de viajar, chamou 10 de seus empregados. Deu a cada um deles, né, uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro, até a minha volta. Então, baseado nesta ilustração, Dom, nós vamos ter a ciência do que realmente é a promessa que Jesus ele deu para nós. Primeiro, aqui ele afirma, por meio dessa ilustração, que ele iria embora, certo? Olha aqui para você ver na versão Ara. Versão Ara, tá aqui, ó. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então esse é o motivo de Jesus ter ido embora, certo? Ele era alguém importante, estava na terra como ser humano, e aí ele morre, ressuscita, retorna aos céus, toma posse do reino e depois ele volta, certo? Então, nesse meio caminho, ele chama seus servos, 10, significa totalidade, ok? E confia 10 minas, ou seja, a totalidade, né, de sua obra aqui na terra, à mão dos seus servos. Quem são esses servos aí? Inicialmente foram os apóstolos, certo? Os apóstolos de Cristo. E por extensão a todos nós, todos os servos de Cristo. Ok, Dona? Então ele fala: negociai até que eu volte. Então os bens do amo, né, tem que ser negociado. Nós não podemos acumular os bens do amo. E o que é os bens do amo? Né? Pessoas, certo? O mais importante para Cristo são as pessoas. Não é igreja, não é templo, não é dinheiro, não é riqueza, não é patrimônio, não é nada disso. Pessoas. Ajudar outros a conhecer Mashiach Yeshua. Isto que é as coisas valiosas de Cristo. Isso está correto, né? Ao observarmos a carta de Hebreus, que diz, né? Aqui estou eu com as criancinhas que o Pai me deu. Hebreus capítulo 2, certo? Então as coisas de Cristo aqui na terra são as pessoas, as criancinhas. Então Cristo, ele deixa uma obra com os apóstolos, né, e por extensão a todos os verdadeiros cristãos. Esta obra, ela tem a ver com ganhar vidas para Cristo. Isto que é o trabalho, ok?
O trabalho não é nenhum tipo de obra evangelizadora para ganhar adeptos a certas religiões, entendeu? Não é proselitismo, não é nada disso. O trabalho é ganhar almas para Cristo, certo? Embora muitas religiões também façam isso, a grande maioria tem sempre o objetivo de arrebanhar pessoas para seus cultos, suas greys, né? A fim de que essas pessoas possam se beneficiar das ajudas, dos donativos, dos dízimos, né? Então, desvincule isso da cabeça, por favor. Quando nós fazemos a obra de Cristo, não está ligado a igreja, templo, dinheiro, nada disso. Está ligado a pessoas. Então vamos lá. Aí, depois, na ilustração diz assim, ó, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este rei sobre nós. Aqui fica bem claro que os seus concidadãos aqui são judeus, tá? De fato, os judeus, eles de início rejeitaram, né, o reino do Mashiach. Isso aí está na ilustração também. Quem for atencioso vai perceber que esses judeus, né, eles odiavam o Messias. Ele não queria que ele fosse o rei sobre eles. Por quê? Porque o Messias era diferente de tudo aquilo que eles esperavam como o prometido Messias dele, certo? De Israel. Por quê? Porque ele era humilde, ele era amoroso, ele curava as pessoas no sábado, né? Ele não tinha essa religiosidade barata. E daí, então, aquelas pessoas passaram a odiar o Messias. Por isso que aqui fala isso. Então, eles não queriam que o Messias fosse o rei deles. Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Quando ele voltou, aqui, olha, já está falando da vinda dele, tá, gente? Vinda, quando ele voltou. Então, Jesus volta. Essa volta não é invisível. Ele volta e ele vai ter que conversar com seus servos, tá? Os seus servos são quem? São os 10. Significa o quê? Todos os que foram servos do Mashiach. Todos os servos. 10 na Bíblia, como eu já disse, representa totalidade. Então, quando ele volta, ele vai ter uma conversa séria com a totalidade dos seus seguidores, seus discípulos. Quer dizer, todos nós vamos ter uma conversa com o Messias, tá? Isso nós vamos ver mais pra frente em alguns textos aqui. Aí disse: ele voltou depois de haver tomado posse do reino. Então, quando Jesus vai para os céus, ele toma posse do reino. Por que tem esse ato, nesse intervalo aí de quase 2000 anos aí? Porque Jesus, né, ele não só toma posse do reino, mas ele também prepara corpos para poder pagar cada um segundo as suas ações, ok? Então, por isso que durante esse tempo todo ele não volta. E outra coisa também, haveria uma obra, né, digamos assim, em que pessoas ajudariam pessoas a conhecer a Jesus, Yeshua. Então tem um propósito desse tempo ter durado. Bom, como vocês perceberam, o lugar que ele morava era longe, e ele foi embora, e ele voltaria depois que ele tomasse posse do reino. Quando ele volta, então, porque ele já tem toda a autoridade e poder, ok? Significa isso. Aí o que ele faz? Ele manda chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro, né? O dinheiro é a mina, no caso, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido, certo? 16. Apareceu o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veja, aqui o Mashiach, ele vê, né, a obra, o trabalho que aquela pessoa realizou, e aí ele paga proporcionalmente aquele trabalho, né, a autoridade sobre 10 cidades, como vocês viram aí, né? Tá vendo? Terás autoridade sobre 10 cidades. O que significa isso? Nós não estamos falando de reis sacerdotes, né, que irão reinar com Cristo. Então a terra será dividida
E Cristo reinará, né? Cristo será o cabeça principal, mas haverá reis com Cristo. Quer dizer, Cristo dará autoridade sobre as cidades, então haverá cidades, tá? No reino de Cristo, no reino milenar haverá várias cidades. E Cristo vai designar os seus vencedores a ser governantes de cidades, certo? Essas cidades são cidades das nações. Então haverá pessoas, né? Pessoas santas que foram glorificadas num corpo glorioso, que estarão com Cristo no reino aqui na terra, né, visível, e que serão designados reis dessas cidades. E esses reis, né, obedecerão às ordens de Cristo e farão todas as coisas que Cristo ordenar nessas cidades. Então, o reino não tem como o reino ser nos céus, pessoas. Tem que ser na terra. Por quê? Porque além de Cristo estar reinando em Jerusalém, né, o Messias será o grande rei de Jerusalém. Mas haverá pessoas dos seus discípulos, vencedores, né, que irão reinar nas cidades. Por exemplo, quem vai ser o governante, né, da cidade que eu moro? Não sei, né? Quem vai ser o governante da cidade de Belo Horizonte, de São Paulo, né? Não sei. Não sabemos nem que vai ter esses nomes, né? Se vai ser esses ou outros. Mas sabemos que vai ter cidades. E essas cidades serão governadas por aqueles que vencerem, aqueles que trabalharam a favor do reino de Cristo. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse: terás autoridade sobre 5. Veja que interessante isso, gente. Isso é muito importante aqui, ó. Veja que quando a pessoa fala, né, que ela rendeu 5, a mina rendeu 5. Certo? Então, ele vai reinar sobre 5 cidades. Ok? Isso aqui pode ser também relacionado a número de pessoas, né, que nós conseguimos ajudar no reino do Messias, para conhecer Messias, né? Mashiach. Haverá pessoas que serão líderes de muitas pessoas, né? Paulo, por exemplo, que foi um grande pregador da justiça, que tem ajudado a salvar milhares de pessoas hoje no mundo, né? E durante toda a idade da igreja, ele vai ser um homem que vai ter bastante autoridade no reino de Cristo. Por quê? Porque ele fez com que a mensagem de vida de Cristo chegasse a milhares de pessoas, e milhares de pessoas, por meio de sua mensagem, receberam um galardão de vida. Então, é proporcional ao que nós fazemos. Aí você me pergunta, mas a salvação é pela fé. Sim, a salvação é pela fé, mas o galardão é pelas obras. E isso que nós vamos falar aqui hoje, certo? Vamos entender bem isso. Vamos lá. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és um homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, e que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros? E disse aos que assistiram: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10. Ele respondeu: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo aquele que tem, dar-se-á. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, os seus inimigos, que não quiseram que reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, essa ilustração de Jesus, Yeshua, né? Ela é bem clara, certo? A gente é uma parábola que está demonstrando o que irá acontecer, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui está falando do julgamento da igreja do Senhor Jesus, certo? E aqui também está falando daqueles que rejeitaram Cristo. Na sua primeira vinda, também eles serão julgados
por Cristo, certo? Tudo bem. O ponto aqui que nós queremos mostrar é que cada um vai receber de acordo com o que fez. Aí, para nós entendermos isso, vamos ter que ir em Apocalipse. Apocalipse. Nós vamos no capítulo 22, versículo 12. Então vamos lá, Domi. Vamos lá, todos os meus queridos inscritos. Eis que venho sem demora. Jesus falando, tá? Aqui tá falando do quê? Da vinda dele. Certo? E comigo está o galardão. O que está com Cristo? O galardão. Por que o galardão está com ele? Se você for fazer a leitura do livro de João, você vai ver que ele iria aos céus preparar lugar, não é? Então a lógica é essa. Quando ele volta, ele está com esses lugares, com essas casas, com esses corpos. Entende? Então ele volta para retribuir aqueles que ficaram. Certo? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ok? Então Jesus ele volta para retribuir a cada um segundo as suas obras. Certo? Presta atenção aqui. Segundo as suas obras. Vamos lá, de novo. Segundo as suas obras. Jesus volta com um galardão, né? E aí ele retribui cada um segundo suas obras. A gente já viu lá, né, na ilustração de Jesus, sobre os 10 minas, que cada um vai receber de acordo com o que fez. E aqui está falando que ele retribui segundo as suas obras, segundo a obra da pessoa, entende? Então, beleza. Vamos agora ver um texto que ele fala exatamente isso. Mateus, capítulo 16, 27. Mateus, capítulo 16, 27. Aí ele ainda continua dizendo, olha. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Quando fala assim, ó, na glória de seu Pai, é porque ele vem com o nome Isaías não fala, né? Este é meu nome e minha glória. Não fala isso lá em Isaías? Então quando fala que o Filho vem na glória do Pai, significa que ele vem com o nome do Pai. Por isso que no Velho Testamento você vai ler, né? Eis que Javé vem na sua glória, né? Eis que Yahweh vem na sua glória, né? Em vários textos bíblicos, principalmente nos profetas. Esse Yahweh que vem na sua glória é o Filho, tá? Só que ele vem na glória do Pai, entendeu agora? E com seus anjos, tá vendo? Então Jesus vem com seus anjos. E então retribuirá cada um conforme as suas obras. Vamos ver o que significa essa palavra retribuir. Então a gente vai vir aqui. É o verso 27, né? Retribuirá, tá vendo? Vamos ouvir aqui a pronúncia dessa palavra. Αποδίδομη. Aposízame, certo? Retribuirá, aposízame em grego. Tá? Então vamos lá, ó. Aqui tá a palavra strong, certo? Tá ali, ó. Entregar, abrir mão. Tá aqui no cantinho, né? Entregar, abrir mão de algo que pertence em benefício próprio, vender, pagar o total, pagar totalidade, débito, salário, tributo, imposto. Ok?
Então tá ligado, pessoas, a pagar, né? Como se fosse receber o salário. Como se fosse receber o salário. Então quando Cristo vem, a primeira coisa que ele faz é acertar a conta com a igreja. Quando ele vem na glória de seu Pai, com seus anjos, então ele retribuirá a cada um conforme suas obras. Entendeu? Então ele retribui cada um conforme as suas obras. Então o galardão de Cristo é de acordo com as obras. As obras, entendeu? É bom vocês lerem isto. É importante vocês lerem isto e entender isto. Certo? Vamos continuar nosso estudo? Agora 1 Coríntios 3, 8. Ok? 1 Coríntios 3, 8. Vou voltar lá naquela... Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo seu próprio trabalho. Certo? Paulo está falando de que aqui? Cooperar com o crescimento da obra de Deus. Certo? Porque de Deus somos cooperadores. Entendeu? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, se for lermos aqui o contexto, vocês estão vendo que ele está falando de plantar, regar, colher. Mas o único que faz crescer é Deus. E chama todos nós de cooperadores. Então, cooperamos com a obra de Deus. Que é Deus que faz crescer. Certo? Mas cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Então a salvação, ela é por meio da fé, mas o galardão, a recompensa, é de acordo com o que você faz com esta fé. Ou seja, o galardão daquele homem que estava junto com Jesus ali, né, na hora da sua execução, aquele bandido, que teve fé em Jesus e de fato vai ser salvo, é um. Ele vai ter um galardão. Mas o galardão dele não vai ser igual ao galardão de João, de Pedro, de Paulo, de André, de Lucas. Entende? Por quê? Porque ele exerceu fé e foi salvo. Então ele vai ser salvo, ele vai ter um galardão. Mas o galardão dele é diferente do galardão de outras pessoas que trabalharam, né, e morreram por causa do nome de Cristo. Então nós podemos ter um galardão por meio da fé em Jesus. Podemos ser salvos, podemos ter uma recompensa, né, quando ele voltar, se ficarmos fiéis até ele voltar, ou até a nossa morte. Mas o nosso galardão lá vai ser determinado de acordo com o que nós fizemos em nossas vidas. Bom, por que eu estou mostrando essas passagens e por que eu estou mostrando esses textos? Para mostrar que, primeiro, a obra em si, ela não traz a salvação, como os judeus eles ensinavam, né? E até mesmo Paulo teve que lutar com esse conceito, né? Porque eles queriam circuncidar as pessoas, porque isso são obras, né? Obras da lei. Então as obras da lei em si elas não salvam. As obras da lei precisam ser acompanhadas da verdadeira fé, que é a fé em Jesus, Yeshua HaMashiach. Então esse é o primeiro ponto. Obras não salvam se não estiverem de acordo com Mashiach Yeshua. Certo? Não salvam.
Por quê? Porque você precisa ter fé em Mashiach Yeshua para você ser salvo. Vamos falar também sobre esse conceito, salvação. Salvar. O que nós falamos e entendemos por salvar é estar com Cristo em seu reino, tá? Porque há outros tipos de salvação também. Há pessoas que serão salvas da besta, do falso profeta, quando o Messias chegar. Então, o que nós estamos tratando aqui é a salvação para ser rei e sacerdote como cristão, certo? É essa que nós estamos falando. Então, quero que vocês entendam isso. E segundo, existe sim critérios, né, para sermos reis e sacerdotes com Cristo Jesus. Existe. Quais são esses quesitos? Bom, como você viu lá no texto, né, cada um, quem se tem mais será dado, né, e até aquele que não tem, até o pouco que ele tem será tirado. Então, de fato, é exigido por Cristo alguns requisitos para esta salvação, para participarmos no reino dele. Bom, onde nós encontramos esses quesitos para a salvação? A Bíblia está cheia desses quesitos. Primeiro, vamos ver um. Mateus, capítulo 24, 13. Olha. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então, primeira coisa. Se você perseverou sua vida toda, e chegou aqui nesse ponto aqui, ó, ano 2021, e você abandonou Cristo, aí Cristo vem aqui, ó, um exemplo, tá? 2023. Ele não te achou perseverando mais, porque você perseverou sua vida inteira, até no ano 2021. Nesses últimos 2 anos aqui você não persevera mais. O que acontece? Você foi achado perseverante? Não. Então, o que pode acontecer? Pode ser que você seja salvo da destruição, certo? Pode ser que você seja admitido no milênio, certo? Certo, pode acontecer. Mas você não vai ser salvo para reinar com ele, para ser sacerdote com ele, ok? Entendeu agora? É isso que está dizendo aqui. É isso que significa. Quem tiver perseverado até o fim será salvo. Então, vamos explanar isso aqui também. O fim. O que é o fim? Existem 2 fins, tá, gente? O fim, primeiro fim aqui, a morte da pessoa. Morte da pessoa. É o fim dela. Então, quem persevera até o fim? Paulo perseverou até o fim? Perseverou. Até o fim da sua vida, né? Tiago perseverou até o fim? Perseverou. Marcos perseverou? Sim. Pedro? Sim. Então, que fim? Fim da sua vida. E qual que é o outro fim? A vinda. A vinda de Cristo. Vinda como? Vinda visível de Cristo. Gloriosa nos céus. Nas nuvens. Ok? Então, quem perseverar até esses 2 pontos, certo? Ele será salvo. Ok? Precisa disso. Vamos ver uma outra coisa que precisa também. Salvação. Hebreus 13. Ó, vamos lá. Lembrai-vos o texto que eu estou procurando é que fala que então deve ser o 12.
Vamos lá no 12, 14. É isso. Achei. Hebreus capítulo 12, tá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entendeu? Então, gente, olha, se você quer ser encontrado por Cristo para ser sumo sacerdote e rei com Ele, o que você tem que fazer? Seguir a paz com todos. Então você tem que ser pacífico com as pessoas e a santificação. Ok? Vamos ver o que significa isso. Doze. Que hora que eu aperto aqui eu fico perdido. É o 14. Santificação. Aiasmos. Aiasmos, santificação. Tá? Aqui, ó. Consagração. A palavra tá aqui, grega. Aiasmos, consagração, purificação, o efeito de consagrar-se, santificação, decoração e vida. Certo, gente? Consagrar a sua vida. O que é santificar alguma coisa? É colocar à parte para algo específico. Então, sua vida, ela tem que ser consagrada em Cristo. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem ela ninguém pode ver o Senhor. Tá? Ninguém verá o Senhor. Isso aqui significa o que, gente? Muitas pessoas vão ver o Senhor. Muitas. No reino messiânico. Mas aqui está falando sobre... Paulo está falando, né? Paulo não, aqui é Hebreus, a gente não sabe quem foi o escritor de Hebreus. O escritor está falando sobre nós olharmos o Senhor face a face, certo? De acordo com outros contextos bíblicos. Lógico que eu não vou me aprofundar agora nisso, ok? Mas é exatamente isso que está falando, de acordo com o contexto geral da carta de Hebreus aqui no capítulo 12. Então, ninguém vai ver o Senhor se não for santificado no Senhor. Isso está de acordo também com Apocalipse, tá? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo... A carta à igreja a Éfeso, olha lá. Vamos lá. Aqui está a carta à igreja a Éfeso, né? Nós vamos pegar o quê? O finalzinho. O que ele fala para a igreja Éfeso? Arrepender e voltar às primeiras práticas, primeiras obras. Senão ele remove o candelabro, ok? Caso não te arrependas. Então eles também odiavam as obras de Nicolau, né? Os nicolaítas, que ele também odeia. Depois ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O vencedor dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que encontre-se no paraíso de Deus. Então tá vendo que aqui, olha, eles precisavam se manter longe das obras dos nicolaítas, certo? Por quê? Porque os nicolaítas ensinavam coisas que depravavam a moral das pessoas. Então era necessário eles odiarem essas práticas. Então nós aprendemos nessa passagem aqui breve
sobre a santificação, né? Santificação. Você vai ver em várias cartas aqui, se você for ver, aquelas pessoas ali sendo aprovadas ou reprovadas por Cristo, exatamente por santificarem. Santificarem. Quer ver? Aquilo que nós estávamos falando. Presta atenção. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Não foi o que nós estamos falando até agora? Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, a doutrina de Jezabel, tá? E que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim a minha obra, tá vendo? Guardar até o fim, perseverar na obra de Cristo, a perseverança de Cristo. Qual é essa obra? A perseverança de Cristo significa se negar a si mesmo, falar do Evangelho, viver o Evangelho, né? Não seguir doutrinas estranhas, como ele fala aqui em Apocalipse. O que ele vai fazer? Eu darei autoridade sobre as nações. Viu aqui? Lembra lá da ilustração de Jesus que falou que ele daria cidades, né? Aqui, ó. Quem vencer, quem conservar a obra de Cristo, quem vencer, vai receber autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá, e as conduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Reduzirá, né? Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito das igrejas. Tá vendo? Então, as autoridades que é mencionada naquela parábola de Jesus, ela é reafirmada aqui, olha. Autoridade. A quem é o vencedor. Aquele que tiver o quê? Na obra de Cristo. Galardão, tá vendo? Tá falando de galardão aqui. A autoridade sobre a nação é galardão. Salvação porque creu em Cristo é por fé, mas galardão vai ser de acordo com as obras de Cristo. Tem mais. Aqui, ó. A santificação aqui. Aqui você vê o conceito da santificação. Tendes, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Tá vendo? Então lá em Sardes, umas poucas pessoas não contaminaram as suas vestes, ou seja, eles manteram purificados, santificados em Cristo, e por isso eles andariam de branco com ele quando ele voltasse, pois são dignas. Aí diz, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo algum apagarei seu nome do livro da vida. Tá vendo que aquele que se santificou veste roupas brancas? É isso que eu queria mostrar para vocês. A santificação, né? Indiferente, né, se você vai ser salvo por fé, né? Porque todos vamos ter que ser salvos pela fé, né, do Mashiach. Mas o galardão, diferente do galardão que você receba, você tem que entender uma coisa. Todos nós precisamos manter a santificação, indiferente do galardão que nós vamos receber, certo? Todos têm que ser dignos de ser reis e sacerdotes. E como que é essa dignidade? Pelas obras, pela santificação em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach, por meio do Espírito Santo dele, né?
que o Pai lhe deu e ele derramou aos santos. Por isso que a palavra, né, a Bíblia chama de santos. Por quê? Porque são santificados em Cristo, né, no Messias de Israel. Entendeu? E aí, ó, eles vão receber roupas brancas, vestiduras brancas. Por isso que a grande multidão é a mesma coisa, gente. Quem confunde grande multidão com 144 mil é porque não entende as formas em que o Messias usa para retratar a mesma coisa. Ele fala várias coisas diferentes às vezes, mas retrata a mesma coisa sempre, que é a sua igreja salva. Então, quando você vem aqui em Apocalipse, no capítulo 7, você vai ver isso. Jesus falando da sua igreja de duas maneiras diferentes. Primeiro ele chama ela de 144 mil e depois ele chama ela de grande multidão, tá? Primeiro, 144 mil está mostrando a relação da casa de Judá, certo? Por que casa de Judá? Judeus nativos, os verdadeiros judeus carnais, né? Que serão chamados, né? A igreja de Cristo. E também os das outras, né? Das outras ovelhas, os gentios, a grande multidão, né, de pessoas. Embora aqui em Apocalipse está falando da igreja como um todo, tá? Não tem essa diferenciação. Está falando da igreja como um todo, que é representada por judeus e por gentios, certo? É só isso que muda. Então, o que acontece, ó? Depois destas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, tá vendo? De todas as nações. Primeiro fala de judeus, depois fala das nações. Então, aqui é uma alucidação da igreja de Cristo, tá, gente? Mostrando a característica dela de judaica, certo? Que nós não devemos desprezar os judeus, achando que eles perderam seu vínculo com Cristo. Não perderam, tá? Isso é afirmado aqui em Apocalipse 7. E aí depois fala também da casa de Efraim, né? Digamos assim. Embora não se mencione, né, Efraim lá em cima. Por quê? Porque está mencionando ele aqui embaixo. Por isso que não fala. Você pode procurar aqui, ó. Você não vai ver casa de Efraim aqui. Pode procurar. Você vai ver casa de José. Sendo que a casa de José, ela tem a casa de Efraim. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Então, ó, aqui a casa de José foi dividida entre Efraim e Efraim, né? Vou voltar aqui de novo. José. Presta atenção nas tribos. Ó. Judá, 12 mil. Ruben, 12 mil. Gade, 12 mil. Aser, 12 mil. Naftali, 12 mil. Manassés. Que Manassés? Que tribo de Manassés é essa? Quando você coloca a tribo de Levi aqui, olha, você não pode ter tribo de Manassés. Não pode ter tribo de Manassés. Você tem que ter a tribo de Dan. Porque você colocou Manassés e Levi. Se você coloca Levi, você não pode ter Manassés. Você tem que ter Dan. E aqui aparece Levi, aparece Manassés, aparece José. Entende? Olha que interessante isso. Por quê? Porque Efraim não aparece. Você pode continuar lendo, ó. Simeão, certo? Isacar, Benjamim, Zebulon. Não tem tribo de Efraim aqui. Por que não tem tribo de Efraim aqui? Porque a tribo de Efraim, gente, foi vista aqui, ó. Isso aí é estudo das as duas casas de Israel. Tem que estudar, né? Aqui, ó, a Efraim aqui. Entendeu? Então, na verdade, Apocalipse 7, ele não está falando de duas coisas, gente. Ele está falando de uma coisa. O que ele está falando? Da igreja. Está falando da igreja de Cristo. Só que fala de formas diferentes. Com detalhes diferentes.
numa ótica diferente, num contexto diferente, certo? É a mesma coisa quando fala que a igreja é a noiva, depois fala que a igreja é um candelabro, entende? Por que a igreja é noiva? Em que sentido? Por que a igreja é candelabro? Em que sentido? São coisas diferentes? A noiva e o candelabro são coisas diferentes? Não, é a mesma coisa, só que ditas de forma diferente. Aqui também, Apocalipse está falando de 144 mil e de grande multidão. São coisas diferentes? Não, é a mesma igreja. Em que sentido é 144 mil? Em que sentido é grande multidão? Como que as duas casas de Israel estão escondidas nesse texto? Então tem que estudar para entender, ok? Mas o tema hoje não é esse, o tema hoje é sobre o sacerdócio de Cristo. Então olha aqui o que o anjo disse. Ele viu, né, o cordeiro vestido de vestiduras brancas, novamente, tá vendo? A grande multidão estava vestida de vestiduras brancas. Você lembra quem veste vestiduras brancas, lá no Apocalipse que nós lemos agora? Lá são os vencedores, né? Os vencedores que iriam reinar com Cristo. Aqui está falando que a grande multidão também veste roupas brancas. Por quê? Porque elas também reinarão com Cristo. E elas têm o quê? Nas suas mãos, palmas. Lembrando aquele evento, né, de quando Mashiach entrou em Israel, em Jerusalém, né, e as multidões estavam com palmas em suas mãos. E clamavam dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então a salvação vem de quem? De Cristo e de Deus, certo? Todos os anjos de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam de nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos continuar. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que vestem de vestiduras brancas, aqui que está o ponto, viu? Dome e queridos irmãos. Os que vestem de vestiduras brancas, você já sabe que para vestir vestidura branca tem que ser vencedor, né? Você viu lá em Apocalipse, lá nas igrejas. Quem são e de onde vieram? João não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele não conectou que era a igreja. Mas o anjo sabia. Desde sempre ele sabia isso. Só que ele não fala que é a igreja, né? Mas ele fala uma das coisas que vai acontecer com a igreja, gente. Tá? Então, respondi, meu Senhor, tu que sabes. Ele, então, me disse: são esses que saem da grande tribulação. Então, os que saem da grande tribulação são a grande multidão. A igreja que sai da grande tribulação, os vivos, aqui está falando daqueles que serão transformados, entende? Então, grande multidão aqui são dos transformados, gente. Entendeu agora? E 144 mil em cima, nesse contexto, está falando de todos os que serão selados, quer dizer, que vão morrer, precisarão ser selados, né, com o Espírito Santo, e morrerão. Lembra que Paulo fala sobre essas duas, né, não existe duas classes de cristão, mas existe os que irão ressuscitar quando Cristo vem e os que serão transformados. As duas condições da igreja. Entendeu? É disso que aqui está falando. Embora 144 mil represente a totalidade, né, da igreja de Cristo. Por quê? Porque 144 mil é 12 vezes 12 vezes 10. Tá? E esses 12 aqui vai lembrar o quê? 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, vezes a totalidade do povo de Deus. Dá 144 mil. Quer dizer, esse número é simbólico, representa toda a igreja de Cristo. Todos que serão selados. Entende? Então, ao mesmo tempo que aqui está falando sobre os que serão selados e mortos, também está falando dos que serão selados e vivos, que representam o Israel de Deus. Por isso que fala as tribos dele. Aqui está falando, desde o começo, está falando do Israel de Deus. Desde o começo está falando do Israel de Deus. Por isso que a lista todas as tribos. E falando 12 mil de cada tribo, representa também
que cada tribo de Israel tem a sua totalidade, entende? Porque Israel não é 12, 12 não é a totalidade da nação, mas cada tribo também tem 12 mil, quer dizer, cada tribo tem o seu povo completo que Deus conhece, entendeu? Aqui não fala de Dan e não fala de Efraim. De Dan é uma outra história que iremos falar numa outra ocasião. Efraim, ele está aqui, ó. Ele continua sendo falado aqui, ó, na grande multidão. Então, isso aqui tudo está falando da igreja de Cristo, do galardão, da salvação, tudo isso, né? Como que nós sabemos que isso aqui é a igreja de Cristo? Primeiro, eles vestem roupas brancas, somente os vencedores vestem roupas brancas, como nós já vimos. Segundo, eles saem da grande tribulação. Jesus fala, quem ficará de pé quando o Filho do Homem voltar? Então, quando o Filho do Homem voltar, vai ter que ter cristãos na terra. Entende? Se ele vem no fim da grande tribulação, então vai ter que ter cristãos na terra. Por isso que eu creio no pós-tribulacionismo, né? Eu creio, não, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala do pós-tribulacionismo. Entendeu? E outra coisa, eles estarão, além de eles estar vestidos de roupas brancas, que é símbolo dos vencedores, o que acontece? Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, pessoas, essas pessoas que estão vivas e saem da grande tribulação vivas, elas não precisaram morrer como a maioria dos cristãos morreram. Morreram em Cristo, né? Literalmente. Não precisaram morrer. Mas elas embranqueceram as suas roupas exteriores no sangue do Cordeiro. Ou seja, a sua personalidade ela foi moldada pelo sangue do Cordeiro. Por isso que a santificação é importante. Porque sem a santificação ninguém conhece, ninguém vai ver o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ninguém vai sair da grande tribulação limpo, se você não se santificar em Cristo. E aí diz, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e noite no seu santuário. Então eles também são o quê? Quem serve no santuário? Sacerdotes. Eles são sacerdotes. Por isto que fala assim, ó, e aquele que se assentou no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, quer dizer, nós vamos ter um corpo glorificado, não vamos mais sentir fome. Também não teremos mais sede. E também o sol abrasador nunca mais, né, vai nos perturbar. Por quê? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará a fontes da vida. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Então, aqui está falando, né, do momento sofrido. Vai ser um momento sofrido, né? Quando a igreja, Jesus voltar. Vai ser muito sofrido para nós. Vamos estar muito perseguidos, muita provação, muita tribulação. Muitos de nós estaremos em cadeias, doentes, mutilados, né? Então, quando Cristo volta, essas pessoas são guiadas às fontes das águas da vida e os olhos delas jamais chorarão por causa de sofrimento e de perseguição. Tudo isso, por quê? Porque elas se santificaram no sangue do Cordeiro. Claro que existem outras questões que a gente deve levar em consideração, né? O meu querido inscrito Domi não precisa ter medo, tá? Não é algo de outro mundo. Todos nós somos capazes de sermos sacerdotes de Cristo. Só que nós temos que nos entregar de toda a nossa alma, de corpo e alma, tá bom? Para o nosso Senhor Jesus. Isso que eu gostaria de falar para você. Então não precisa ficar com medo, não precisa achar que
que você não é digno, que você não conseguirá, né? Por nós, nunca nós conseguiremos mesmo, tá bom? Tá bom? Nós não conseguimos. Quem nos habilita é o Espírito Santo, tá? É o trabalho sacerdotal de Cristo em nossas vidas. Então, como que nós vamos nos beneficiar do sacrifício de Cristo? Deixando que o Espírito Santo viva em nós. Santificação, irmão. Mais uma vez, santificação. O trabalho sacerdotal de Cristo em nós representa ele trocar o azeite das lâmpadas de dia e de noite. Sacrifício da tardinha, né, e da manhã. Sacrifício contínuo. E isto só vai acontecer se nós aceitarmos ele como nosso sumo sacerdote de todo o nosso coração e vivemos uma vida de santidade, de oração, de obras positivas, né? Porque a gente viu que a gente precisa de obras para ter o galardão. A gente precisa ter fé para ter a salvação, mas a gente precisa de obra para ter o galardão. Ok? Precisamos. Não sejamos nunca aquele que escondeu a sua mina, porque Jesus Cristo ele sabe que nós somos capazes. E ele não está pedindo nada do que nós não somos capazes de fazer. Por isso que cada um recebe de acordo com a sua obra. E ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade. A um ele deu 10, a outro ele deu 5. Significa o quê? Ele leva em consideração a capacidade da pessoa. Ele não quer que o de 5 faça 20, 30, 40. Ele só quer que o de 5 faça 5. O de 10 faça 10, entende? O de 1 faça 1. Ele não pediu para o de 1 fazer 10. Então, não precisa ficar com medo, né? Achando que você não é digno, que você não tem esse... Até a questão do conhecimento, gente. Uma coisa que eu vou falar aqui. Deus abençoou alguns com conhecimento, mais do que a outros. Tem alguns de nós que vão ser salvos pelo seu grande amor a Deus e a Cristo. Mas eles não têm conhecimento. Entendeu? Das coisas de Deus. Não tem muito conhecimento das coisas profundas de Deus e de Cristo. Mas são pessoas que vivem em amor. Vivem para fazer o bem para o próximo. Vivem amando a Cristo o tempo todo. Então, será que Cristo não vai dar o galardão para essa pessoa porque ela não tem o conhecimento? Agora, aquele que sabe muito, sabe tudo, é uma pessoa arrogante, uma pessoa que não compartilha seu conhecimento com outros, que não faz bondade, né, que não vive de fato o Evangelho. Aquela pessoa que sabe muito, mas que amou pouco. Paulo falou que sem amor, nada sou. Somos apenas um símbolo que retine ou um latão quando nós batemos nele. Só faz barulho. Então não adianta ter muito conhecimento, ter conhecimento da verdade. Deus ele até dá para alguns esse conhecimento. É um dom espiritual isso. Mas às vezes muitos que têm esse conhecimento não são amorosos. Então não adianta nada. Então, gente, vamos unir o amor, as obras excelentes, procurar os maiores dons. Paulo falou isso, né? Shaul. E viver uma vida de santidade. Tá? Não é impossível. Jesus veio nos chamar para isso. Para essa vida de graça com Ele. Essa vida maravilhosa de oração, de ajuda mútua, de crescimento espiritual, de fazer a Igreja de Cristo, que não é uma igreja, uma religião específica, né? São pessoas, fazer a Igreja de Cristo se voltar a Ele cada vez mais, com amor no coração e com boas obras. Tá bom, meu querido Domi? Meus queridos do canal Espera de Yeshua, colaborem com o canal, compartilhe. Faltamos apenas 2 inscritos para batermos 600. Estamos ansiosos para essa meta. Que você possa nos ajudar, né, nessa meta, para que daqui a uns dias possamos ser mais do que 600, 700, 800, 1000, e aí vai, né? Que a graça e que a paz de Mashiach e Yeshua, que nos espera com seu galardão, mova seu coração para agir em amor. E que o Deus Pai, Yod-He Vav-He, seja o seu templo eterno em amor, em ação.